Oi, gente, estamos aqui com a nossa segunda entrevista do canal e nada mais, nada menos que Aline Bey. Vocês sabem, vocês me acompanham aqui desde 2020, vocês sabem que ela é minha autora favorita, então eu estou aqui do lado dela fingindo costume, tá? Pra gente começar a entrevista com ela. A Aline Bey, maravilhosa, ela escreveu 2 livros e eu espero que esteja lá já com o terceiro no forno, né? Escreveu O Peso do Pássaro Morto, tem resenha aqui no canal, e esse livro foi ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 e é maravilhoso, e ela acabou com o meu coração com Pequena Coreografia do Adeus, que também tem resenha aqui no canal. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Aline Bey, sobre os livros, né? Vamos papear um pouquinho. A gente está aqui... Qual é o nome dessa cafeteria? Ah, Matuta. A gente está aqui na cafeteria Matuta, é café e queijaria vegano, eu acho, tá? Então, se você estiver em São Paulo, dá uma passadinha aqui, que é um amorzinho, tá? O atendimento é muito bom também. Aline, muito obrigada por estar aqui, estar no meu canal. Assim, é uma honra mesmo pra mim. Eu vou chorar, não vou chorar. É uma honra mesmo pra mim ter você no meu canal, porque assim, você é como se fosse uma inspiração pra mim, mesmo que eu não seja autora, mas é uma inspiração. Eu me emociono até vendo suas entrevistas. Já vi você no Provoca, do Marcelo Tais. Muito legal. Meu marido chegou na sala e tava chorando. Oh, meu Deus. Ai, ele, você tá chorando por quê? Eu falei, gente, porque ela é maravilhosa, amor. A forma como ela fala, sabe? Obrigada. Eu me emocionei com algum livro da Companhia das Letras que eu recebi, e você escreveu alguma coisa atrás, eu não lembro qual livro. E aí eu me emocionei, eu falei, gente, até uma orelha que essa mulher escreve. É o livro do Gabriel Abreu? Não. Eu acho que sim. É, eu ai, acho que legal, sim. que legal. Aí eu falei, gente, é até qualquer coisa, sua lista de compras deve ter uma. Obrigada, Aline. Aí eu queria saber com você, primeiro, né, assim, isso eu queria, Calma, Joyce, é só a Aline Bey que tá aqui do lado. Eu também tô nervosa, viu, gente? Eu queria saber como é que é o seu processo de escrita. Eu sempre quis saber isso mesmo, se você tem tipo um ritual de escrita, ou se o Leonardo Valente falou que às vezes sonha com livro. Sim. Como é que é o seu processo? E se é o mesmo processo de escrita para todos os livros? Sim. Eu acho que tem alguma coisa no meio de tudo que se repete. Assim, tem um eixo. Uma das coisas principais, assim, dentro de um processo de escrita é a questão da escrita pela manhã, principalmente quando eu estou levantando o livro. Depois que eu já estou trabalhando no livro mais profundamente, editando, aí eu trabalho o dia todo. Mas quando eu estou erguendo um trabalho, as horas da manhã são muito importantes para mim. Eu funciono melhor na escrita, eu entro em contato mais fácil com as palavras que me pertencem. Parece que tem um canal mais aberto e tem a ver com o sonho mesmo, a cama, né? O estado noturno de um corpo, que é um estado um pouco mais aberto e vulnerável a imagens que são da ordem do irreal, da ordem do inconsciente. E a minha escrita, ela é vizinha disso, ela se avizinha a isso. Então eu sinto que amanhã é um horário bem especial para mim, para minha escrita. E eu acho que uma coisa que se repete também nesses processos é uma questão de esperar para começar a escrever. Eu fico perturbada, incomodada, habitada por uma história que muitas vezes ela também não se revela completamente para mim. Eu acho que as minhas histórias, os meus personagens, eles não se abrem completamente nem no final da jornada. Tem alguma coisa que eles guardam para eles, um certo enigma. E eu acho que esse enigma também tem um lado muito positivo, que, claro, a minha curiosidade fica sempre acesa perto deles, né? E esses personagens não terminam, é quase como se eles pudessem se multiplicar em outras máscaras, porque eles ainda não me contaram tudo o que eles são. Então, a Júlia, por exemplo, Eu pensei na Júlia ela agora. abre um portal assim de artistas para mim, que ela não termina, ela continua se desdobrando em outras possibilidades, né? Enfim, tem vários arquétipos, o Seu Luís, por exemplo, né, que é esse benzedeiro que tem no Peso do Pássaro Morto, que é uma figura que eu também não compreendo completamente e que me interessa muito que ele se desdobre em outras figuras quase místicas, né, na minha escrita. O Vento, que é esse animal que é um híbrido de cachorro, lobo, porco, boi, enfim, que é também uma presença, né, do que não é domesticado e domesticável, que eu acho que é uma coisa que também vai se estender aí por outros livros. Então tem essa continuidade dos personagens, essa abertura da história e esse esperar para escrever. Então antes de eu já correr para dar conta do que eu preciso fazer,
eu fico habitada e aí eu faço pesquisa. Então as minhas pesquisas elas passam por livros, estudos que eu faço, pesquisa de campo, às vezes eu vou até um lugar, também acontece do lugar vir até mim. Eu estava fazendo uma viagem e de repente eu senti que aquele lugar tem uma espécie de energia que vai me levar a contar uma história que eu ainda não sei qual é, então acontece dos dois jeitos, né? Mas eu gosto muito de, então, ficar com o livro em mim, sabe? Ainda não escrevê-lo, sentir que ele vai se desdobrar em escrita em algum momento, mas não correr para já terminar, para escrever, para fazer. Os cadernos têm me ajudado muito nessa elaboração também, porque são escritas menos compromissadas com o acerto, né? Com a escrita bem acabada. O caderno, ele tem esse convite ao erro, ao pensamento gago, ao pensamento torto. E, então acho isso também muito poderoso, sabe? Uma escrita que ainda não quer nada de si mesma, ela só é um exercício de vida, de elaboração, de observação. Então isso já responde se você tem alguma referência para as suas histórias. Então você busca, você estuda e você vai vivendo, é da sua vivência, porque a Júlia é muito crível para mim. Né? Tudo que ela passou é muito crível para mim, pela minha história, pelo que eu já passei também. Por isso que eu me emocionei muito lendo e tal. E eu nunca passei pelo que qual é o pequeno o pássaro morto? Ela é anônima, né? Peso. Ela não tem nome. Ela não tem nome. Isso tem um objetivo? Tem uma intencionalidade, né? Para cada uma se enxergar? Eu acho que, assim, quando eu vou escrever, como eu disse já pra gente, assim, na nossa conversa, não é uma coisa que eu planejo. Eu vou adentrando aquele material, em algum momento eu começo a escrever. E eu sei pouco, vou descobrindo, e eu estava esperando o nome dessa protagonista do pássaro surgir em algum momento da narrativa. Eu achei que, mesmo que ela não me contasse, talvez algum outro personagem pudesse chamar essa mulher em cena, e aí eu descobriria o nome dela, né? Mas ninguém chamou. E eu fui entendendo que ela ser uma mulher anônima, ela não ter nome, ela não ser chamada por ninguém, ela não dizer quem ela é nem para si mesma, potencializava as questões narrativas desse livro. E também é um exercício para quem lê, ela não sendo ninguém, ela pode ser qualquer uma de nós, como você pontuou na sua leitura. Então eu acho que fortalece, né, a lírica do texto. Então acabou sendo uma escolha, mas foi algo que o texto me contou. Acontece muito isso na minha escrita. O texto sabe de si mais do que eu. É quase que um exercício de me recolher. E quanto menos eu perturbar o texto, melhor para nós. Mas a gente sempre quer se meter um pouco, querer fazer. Então eu preciso me recolher sempre, sabe? É muito lindo ouvir você falando do seu processo de escrita, assim, de você com texto. É uma coisa, não sei, não é abstrato, não é, né, concreto. Não é tão técnico também, né? Eu ia te dar um caderno, né, de escrever, para escrever. Eu falei assim, mas será que ela escreve em caderno? Aí você falou agora aqui, Vou até mostrar o meu de agora. Apesar que eu já vi uma foto no seu Instagram. Esse é o que eu estou usando agora. Ele até é novo, porque eu acabei de acabar um, então tô começando. Aí você vai colocando ideias, pensamentos, grifos de textos que eu tô lendo, observações. Porque às vezes um escritor, uma escritora que eu tô lendo começa uma coisa que já estava em mim. E aí eu pego o fio que esse escritor puxou e continuo, sabe? Então eu faço muito esse exercício no caderno, né? De roubo, de continuação, de apropriação, de observação. Você tem algum autor ou autora que você se baseia? Porque assim, a sua obra é única, né? Parece que a gente nunca viu em lugar nenhum. Porque tem gente que se baseia no Stephen King, mas escreve praticamente quase igual a ele. Sim. Bebe de alguma fonte? Eu bebo de muitas, eu amo os autores e autoras que eu, assim, venero, né, digamos assim, os meus faróis, como eu costumo dizer, mas eu tento sempre me distanciar, eu sei que totalmente é quase impossível, mas eu tento ficar com alguma coisa que eles me ensinam que é mais embaixo, não tentando entrar no túnel da voz que eles têm. Então você, por exemplo, pega a Clarice Lispector, né, que é essa grande autora, que tem um projeto literário, que tem uma voz altamente reconhecível na Folha. Você começa a ler Clarice, você sabe. Você começa a ler Lígia Fagundes Telles, você sabe. Você começa a ler Hilda, também você sabe, né? Principalmente na prosa, poesia, são duas Hildas quase diferentes, mas tem uma unidade muito grande, né, nessa vocalidade delas. E eu amo as três, por exemplo.
Então é um exercício também de você adentrar essa voz, sair quase como que banhada, sabe? Eu sinto que elas me cuidam, cuidam de mim, cuidam do meu olhar, mas depois eu preciso voltar para as minhas coisinhas, fazer o meu e tentar usar o que eu tenho. Com a sua essência, né? Exato, porque o aprendizado da nossa própria escrita é uma coisa que precisa de tempo, precisa de assentamento. E é claro que essas autoras estão me ajudando a chegar no lugar que eu quero chegar como escritora, mas eu não posso pegar emprestado demais. É se deixar cuidar mesmo, eu acho que é a palavra, e continuar suas investigações com o tempo que ela precisa para maturar, para se transformar na potência que ela pode ter. Eu acho que é o exercício de chegar no teu próprio tamanho. Eu sinto que é isso que eu tenho feito, né? Eu não sei qual é o meu tamanho. Eu ainda estou num lugar encolhida dentro do que eu posso, assim, sabe? Eu quero me levantar da altura que eu tenho. E como que foi para você ganhar, assim, o prêmio de São Paulo de literatura com seu primeiro livro, que foi O Peso do Pássaro Morto? Nossa, né? Que foi como autora e como pessoa, como mulher, né? Foi um ano, inclusive, foi 2018, né? Que foram 3 mulheres que ganharam o prêmio pela primeira vez na história do Prêmio São Paulo. Foi a Cristina Judá, eu e a Ana Paula Maia. E foi lindo, assim, foi muito importante, né? Para minha carreira, foi algo que me deu uma visibilidade que eu já estava construindo com a venda dos meus livros, com a participação em eventos, mas eu acho que o prêmio ele consolida, né, coisas que talvez sem ele a gente demore um pouco mais. É uma voz externa que vai dizer que esse livro, esse trabalho mereceu um reconhecimento, né? E eu procuro sempre deixar o prêmio com o livro, porque eu acho que isso também levar esse prêmio para a escrita diária atrapalha, né? A escrita diária é uma outra coisa. Então, o prêmio é do Pássaro. Que bom que aconteceu, foi muito importante para minha carreira, me orgulho muito. Foi um momento de sonho, né? Mas a gente continua a caminhada para além disso também. Então você se orgulha como autora, mas o prêmio é o prêmio é do livro, exatamente. E foi o momento que ele nasceu, né? Ele é como se os seus livros surgissem por si só, entre aspas. É como se eles fossem únicos, né? Com vida própria, alguma coisa assim. Não, eles são a vida própria total, cada um é um bicho diferente. E eu estava relendo a Pequena, né? Estava finalizando a Pequena hoje, e eu estava vindo no avião aí pensando, nossa, como que ela escreve. Assim, são 2 obras e totalmente diferentes uma da outra, né? Porque a gente vê muitos autores aí de suspense, a gente vê, né, normalmente, e parece que eles fazem um copia e cola, não todos, né, gente? Porque tem muitos autores bons, mas tem alguns que parece que copia e cola, né? Os personagens, o lugar, só muda os personagens e tal, e você parece que se lê sem ver o seu nome, mas não tem como, porque tem a sua essência ali. Mas são escritas, não escritas diferentes. Você tá me entendendo? Eu tô entendendo, sim. Vocês estão me entendendo? Eu tô entendendo super. É como se fosse... tonalidades. São tonalidades diferentes, sim. né? Histórias totalmente diferentes. Você não é uma autora que... eu falo só de abuso contra a mulher. Não. Você tem de tudo no seu livro, né? Você está lendo um livro que parece uma poesia, aí você coloca uma cena, no Pássaro, você coloca uma cena de abuso, uma cena, até arrepio, uma cena gráfica, mas ao mesmo tempo sutil e ao mesmo tempo estraçalha o nosso coração, sabe? E na Pequena você deixa a gente ter pena não ter pena, mas ter um carinho pela Júlia. Me deu vontade de abraçar ela, sabe? Então, eu chorar. Foi nessas horas que eu chorei. Na hora que ela senta no colo da dona da pensão e ela fica... Aí ela fala, eu até gravei aqui, porque... E são coisas que você vê em diferentes, né? Você não vê somente em um livro. Nessa hora que ela fala para ela mesma, desfrute desse tempo que é seu. Tipo assim, ela se permite, né? Ela está sendo curada. Ela está sendo curada ainda. Eu acho que é muito bonito isso que você fala, eu fico muito feliz que tenha chegado dessa forma para você, porque tem 2 tensões aí. Uma é, eu sou a mesma autora, e a outra é, eu não sou a mesma autora. Não sou porque a gente sabe que quando o tempo vai passando, a gente vai mudando tanto,
que tem alguma coisa em nós que já não consegue realizar o que a gente costumava fazer, porque já mudou o modo como a gente olha para nós, para o mundo. Isso faz parte de estar vivo. São pequenas mudanças fundamentais e a gente não acessa mais o tipo de mundo que a gente acessava 10 anos atrás, né? Sim. São livros que são escritos com uma diferença de 4, 5 anos, de um para cada. Eu tenho um processo longo de escrita, né? Então eu mudo mesmo de um livro para o outro. Por outro lado, eu ainda sou a Aline que eu era, né? Em algum lugar a minha essência se mantém, as minhas obsessões se repetem e eu gostaria que meus livros olhassem uns para os outros. Eu não gostaria que eles fossem obras com muros ao redor, como se o livro, o objeto livro, pudesse cercar. Eu gostaria que ele fosse mais líquido, que cada livro fosse um pouco também o livro anterior, que olhasse para o próximo, porque eu acredito que isso é a construção de uma obra. A gente como autora, como artista, eu gostaria muito, né, uma ambição que eu tenho como artista, é entregar um projeto no final. E isso sim é o meu livro, são todos os livros que eu consegui construir, cada um com o seu gesto, com o seu tamanho, com a sua energia, com as suas obsessões, mas ao mesmo tempo eles têm uma visão de mundo, de arte, de escrita, que pode ser visitada e que juntos diz uma coisa mais forte do que sozinhos, porque eles são parte de um todo, né? Então eu penso muito nisso quando eu estou escrevendo, eu estou escrevendo meu terceiro livro, eu não posso deixar de pensar na pequena e nem no pássaro. Eles estão presentes demais, assim, as minhas leitoras e leitores que estão acompanhando a minha trajetória, eu gostaria que eles pudessem também perceber, aqui é para quem lê o pássaro, eu lembro disso, isso aqui voltou diferente, mas voltou, sabe? Enfim, então é esse trabalho de parecer e se distanciar simultaneamente. Ao mesmo tempo, né? Todo mundo sabe que você é atriz, né? Quase todo mundo sabe, né? Que você é atriz. Sempre falo, né? A Aline Bey, atriz, ela aparece na sua escrita também? Porque eu pude notar um pouco de arte na pequena, né? eu achei lindo, assim, a forma como você colocou que ela queria dançar, a mãe dela botou ela para dançar. Ela queria dançar e quando ela dançava, ela, mesmo dançando errado, ela, né, meio que se extravasava. Sim. E alguém falou para ela que ela precisava movimentar o corpo dela. Então, a Aline, atriz, que ela tem isso também na escrita? Muito. Ela se junta com a Aline, escritora? Demais, assim, eu sinto que a minha escritora é habitada por várias forças, né? Uma delas é a minha atriz, a minha menina e a minha atriz. A minha menina e a atriz são também muito próximas porque eu fui atriz muito jovem. Então eu era menina, né? Esse sonho de ser atriz era algo também que partia de uma região da infância. E o teatro, eu acho que ele também tem duas forças. Uma é o próprio assunto, o teatro como arte. O teatro como espaço, palco, investigação cênica, corpo. Isso passa pelas minhas escritas, às vezes de uma forma mais indireta, às vezes direta, como no caso da Júlia, né? E o teatro como filosofia de vida ou filosofia de linguagem, porque eu sinto que a minha palavra é uma palavra cênica. Ela deseja plasticidade que geralmente os objetos desejam quando estão em cena. O cenário, o corpo do ator. Eu acho que a minha palavra, ela não é apenas narrativa, ela também tem uma proposta dramatúrgica, que eu tenho percebido cada vez mais, aceitado cada vez mais e também tentado aprofundar cada vez mais isso, porque o teatro e a poesia são duas forças dentro da minha narrativa, né? Então, eu ainda não escrevi um texto que seja completamente sobre teatro. Eu tenho essa vontade de escrever a partir dessa minha experiência que tive no teatro, indo totalmente para ficção, mas pensar num teatro como um lugar onde essa história poderia acontecer. Tem sido sempre a casa, né? Eu fico com a impressão de que, até o meu terceiro livro, esse que eu estou escrevendo agora, é quase que uma trilogia da casa, porque é esse espaço onde toda a narração acontece central, dentro dessa casa familiar, né? Com esses parentes, com essas relações familiares. Mas tem algum momento que eu quero partir para outros espaços e eu acho que o teatro seria uma outra casa possível para trazer as minhas histórias, outras histórias para a cena. E acho que é isso, assim, é uma grande obsessão, é quem eu sou. Eu acho que a gente não deixa de ser quem a gente foi, como eu disse na minha resposta anterior, e o teatro não foi uma porta que se fechou completamente e eu gosto de mantê-la aberta porque eu acho que muita coisa pode surgir mesmo dessa paixão, né? Então, a última pergunta é, já podemos aguardar um próximo livro? Então já podemos. Podemos, gente. Podemos. Trabalhando forte nele já há 3 anos, né? Fiz uma pós de escritas performáticas que me ajudou
a assentar muita coisa. É um livro que começou para mim em 2019, no meio do processo. É por isso que o livro dela é igual o queijo, gente. Aqueles queijos que ficam marinando. Fica marinando. Vinho, né? É igual vinho. Vinho é melhor. Pronto. Porque você escreve, o seu processo é muito longo, aí saem essas obras de arte. Ele é longo. Eu acho que eu preciso ir até o final, não só do que eu posso dar contexto, mas também o final de um ciclo corporal que eu inicio quando um livro começa em mim. Eu preciso ir até o último suspiro desse trabalho para poder partir para o próximo, né, para o próximo gesto. E esse livro que eu estou escrevendo agora, a gente estava falando de viagens, deslocamentos lá atrás, né? Foi um livro que eu encontrei a minha personagem central na Argentina, em Buenos Aires. Eu estava viajando em 2019. Eu ainda estava escrevendo a pequena, ela estava ainda numa versão, porque eu publiquei em 2021 a pequena, né? Ela estava numa versão bem inicial. E aí eu tive um vislumbre dessa personagem na rua. E fiquei com aquilo, eu fico sem ar quando eu encontro meus personagens na rua, né? Eu sinto no corpo que eu encontrei alguma coisa importante para minha escrita, assim. Às vezes eu nem sei o que é ainda, mas aquilo me marcou, eu tirei uma foto. Guardei a foto, continuei o processo da pequena, porque eu não sou uma autora que escreve vários livros ao mesmo tempo. Tem autores que conseguem, né? Eu invejo muito. Até a Clarice falando, nossa, eu para descansar do Maçã no Escuro, acho que ela estava escrevendo Laços de Família, agora eu não lembro, mas uau, né? Uau, assim, né? Para descansar eu preciso descansar mesmo. O personagem no outro livro. Eu não consigo, eu fico totalmente naquilo, sabe? Então eu esperei, e aí depois que eu terminei a pequena, eu comecei essa investigação, e a pós me ajudou, foram 2 anos, né, de processo na pós, mostrando trechos, lendo, conversando com os meus amigos e estudando muita coisa ali que a gente fazia juntos. E eu consegui entender em qual tempo narrativo eu ia colocar a história, eu consegui compreender melhor essas personagens. E agora eu estou no meu primeiro ano solitário, né, sem a pós de escrita. Enfim, acredito que talvez publique no ano que vem, acho que ainda vai um tempo ainda de processo. Mas é isso, muito feliz. No ano que vem, no início? Não sei. Não posso garantir, porque depois eu falo que vai, aí fica o pessoal esperando, aí não vai. Melhor não Mas garantir. Ano que vem, provavelmente. Né? Ano que vem, em algum momento do ano que vem, é capaz. Meu Deus. É só acompanhar ela no Instagram, gente, que ela coloca tudo lá. Eu coloco mesmo. Né? Aí quando saiu a pequena, eu já falei, meu Deus, aí eu já comprei, quando chegou em casa, eu fiz o unboxing, eu gravei o unboxing e já comecei a ler ele. Ai, que lindas! Começou logo que saiu, quentinho, né? Aí quando eu li quando eu li essa página, eu chorei. Eu fechei ele, chorei. Quando ela fala assim, quando ela vai visitar a mãe dela, né? Não é spoiler, tá, gente? Minha mãe estava deitada de barriga para cima, na cama estrangeira. Senti medo de perdê-la, antes mesmo de tê-la. Cara, eu fechei o livro e falei, o que essa mulher fez comigo? De novo, não. Aí eu chorei pra caramba. E eu tava vivendo algumas coisas também que agora estão, né, mais relaxadas. Que bom. E aí eu senti, mas mesmo se a gente não tá vivendo alguma coisa, a gente vive a personagem, porque quando você falou assim, quando o livro está em mim, é isso que a gente, pelo menos eu como leitora, como sou leitora fiel, eu sinto isso, que eu falo para todo mundo, em todos os meus vídeos, a Aline Bey, ela escreve com a alma, a gente vê a sua alma no livro, sabe? É uma coisa, não sei se é espiritual, energética, não sei, é uma coisa muito incomum pra mim, assim, eu nunca li nenhuma, não é porque você tá aqui no meu canal que eu tô falando isso, mas eu nunca li nenhum autor que me fizesse sentir assim, como se a alma dele tivesse, sabe, no livro, na escrita, e até as palavras, a forma que você coloca, quando a Júlia coloca um eu minúsculo, eu sinto ela pequenininha, sabe, assim, sem amor da mãe, do pai, né? Quando você... eu me arrepio, porque quando ela fala com o pai, e o que vai ser de mim, né? O pai dela quer se separar, aí você coloca alguma palavra no final da frase, dizendo que, tipo, não ia, ela estaria sozinha, e a palavra é pequenininha também, em caixa alta, mas é pequenininha, aí eu sinto essa pequenez dela, sabe? Essa dor dela. Eu consigo, pelo menos, sentir isso nessas coisas das palavras, nesse jogo das palavras. Fico muito feliz. Eu acho que é um desejo grande de trazer uma experiência corporal para o leitor, né? Porque, às vezes, quando a gente está lendo, a gente entra no fluxo, mas há um distanciamento que pode interessar alguns projetos, mas no meu caso interessa muito que a gente adentre.
Eu acho que também por querer reproduzir a experiência teatral que eu vivi como atriz, estando em cena, e também como público, porque eu acho que quando você está diante de um espetáculo, em comunhão com aquele espetáculo, você realmente abandona um pouco a sua vida, o seu dia, o teu corpo, para adentrar aquilo que está sendo narrado no palco, porque o palco é uma experiência, o palco é um lugar muito impressionante, né? Como um estado de narração. Até a Bethânia, já ouvi ela falando, eu amo a Bethânia, e ela falando que no palco ela tem medo de barata. Mas não no palco ela olha para a barata e a barata sai voando, porque tem uma energia no palco que a gente só acessa quando a luz acende e o público chega. E eu acho que o livro, ele também tem essa capacidade, ele também é esse lugar onde está um pouco mais alta a história e a gente pode se misturar com aquilo, né? Não é seguro ler, não deve ser uma experiência segura e confortável. É importante que a gente, mesmo que não tenha vivido aquilo, que a gente possa estar no lugar daquela pessoa. Eu acho que isso é um grande momento da leitura, o que a leitura faz pela gente nesse sentido, né? Então, tento proporcionar o meu modo, que é esse modo mais plástico, mais silencioso, esse tipo de experiência corporal. Eu fico muito feliz que tenha chegado até você. Obrigada. Sempre chega. Gente, então essa foi a entrevista com a maravilhosa, eu ainda estou fingindo aqui costume, com a maravilhosa Aline Bey, que eu estou muito honrada mesmo de você estar aqui. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero ter outras oportunidades, né? Espero quando você sair um novo livro, que eu leia, e eu já sei que eu vou amar, vai ter 5 estrelas favoritadas já. Já está favoritado. Aí espero a gente poder ter um tempo, né, pra gente fazer uma outra entrevista para falar sobre o livro, quando você tiver um tempinho. Vamos, tá vai ser um bom? prazer. Obrigada, foi um prazer participar do canal. Um beijo aí para todo mundo que ficou com a gente. Boas leituras e até mais. Obrigada. Se quiser ler, tá? Indico já 5 estrelas favoritadas, tá bom? Gente, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui nessa entrevista com a Aline Bey. E muito obrigada pela companhia de sempre de vocês. E até o próximo vídeo.